Acompanham de casa aí pelo Facebook, YouTube. É uma alegria imensa recebê-los aqui mais esta sexta-feira. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Então sejam todos bem-vindos pela segunda, terceira, 20ª vez, né? Sempre muito bom ver a casa cheia. Estamos aqui essa noite, né, para poder estar recebendo um estudo muito especial aqui dos nossos jovens Leonardo e Beatriz, junto com os outros jovens Eduardo e Genise, sobre o tema Juventude, Amor, Resiliência e Esperança. Né? Eu acho que é muito interessante, né, ver o que foi preparado para eles aí sobre esse tema. Antes da gente iniciar e antes da prece, a gente vai fazer a leitura da nossa página, que hoje vai ser um poema. Um poema chamado Bilhete de Natal, pela autoria do Espírito Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da obra chamada Antologia Mediúnica do Natal, ditada por espíritos diversos. O poema diz assim: Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides o coração cheio de fé e de amor por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mãos sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Embalados então nesse poema, né? Todos nós com certeza viemos aqui buscando que Jesus nasça em nosso coração, que ele cresça, né? Nascendo ele já está, com certeza, né? Mas a gente vem aqui buscar o adubo, o alimento, né? Para que ele cresça em nossos corações. Então, para a gente dar início, vamos fazer aí a nossa prece inicial, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, sentir o acolhimento deste ambiente, o acolhimento que se faz presente nos lares daqueles que estão assistindo. Vamos sintonizar com o nosso Mestre Jesus e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando entender um pouquinho mais do seu Evangelho à luz da bendita doutrina espírita que nos foi deixada. Que possamos contar com o amparo dos benfeitores na nossa estadia nesta palestra, para que possamos absorver tudo aquilo que precisamos. Pedimos aos benfeitores que estejam também com os nossos amigos que estarão aqui à frente e com certeza com muito carinho prepararam a explanação desta noite. Que assim seja, esteja conosco, graças a Deus. Com vocês, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é um dia, assim, de muita alegria, né? Onde os quatro aqui, primeiramente agradece sempre a casa, né, a KS, pela oportunidade, né, do trabalho, da evangelização de jovens, que hoje dá frutos, né? Graças a Deus. Agradecer aos nossos amigos espirituais, né? A Deus, Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para quem está nas redes sociais da KS, tá? E como a gente sempre pede, a gente possa nutrir nesses quase 50 minutos, nutrir os nossos pensamentos de sentimentos edificantes, né? Ao entrar aqui na casa, nesse momento, faz um bloqueio nas nossas perturbações mentais que vêm convivendo conosco por esses últimos dias e dá uma oportunidade para o nosso espírito abrir, né, o alimento do próprio espírito
nas mensagens que nós estamos trazendo aqui. Porque quando falamos de juventude, estamos falando de todos nós. Uns jovens pela fase existencial, outros tantos jovens no conhecimento da doutrina espírita, outros tantos jovens na prática da doutrina espírita. Então vamos dar essa oportunidade para nós, alimentar os nossos pensamentos com as instruções edificantes, para que possamos buscar o amor, a nossa resiliência e a esperança. Então, é isso. Meus queridos, como somos 4, nós nos dividimos, tá? E coube a mim fazer a primeira parte, a introdução. Deixa eu até cronometrar, gente, porque como nós estamos dividindo o nosso tempo, vamos iniciar aqui. Bom, juventude, amor, resiliência e esperança. Antes do nosso estudo, eu fui ver a definição de juventude, a faixa, que é a Unesco, que é o braço de educação, ciência e tecnologia da ONU, diz que contempla a juventude entre 15 e 25 anos de idade. Tem alguém aqui nessa faixa etária, entre 15 e 25 anos? Roberto, PH, Bia. Tem alguém aqui com menos de 30 anos? Tem? Tem? Menos de 30? Tem. Tá? Então, gente, o nosso tema é juventude. E nós somos evangelizadores da juventude. Temos aqui 2 jovens adultos, participando conosco. E o tema está completamente relacionado a este livro. Está até combinando com a roupa da Deise, né? Que foi ela que nos presenteou. Tia Deise é parceira, Fábio e Deise são parceiros da nossa evangelização há muitos anos. São evangelizadores, evangelizam e são evangelizados junto conosco. E a Deise falou desse livro, Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens no Além. Esse livro é muito bom, é um livro muito expressivo, e falou desse livro para a gente em julho. Na sequência, ela mandou para a gente uma entrevista de uma das idealizadoras desse livro com o Orson Peter Carrara. Quando eu assisti a reportagem, a entrevista, aliás, eu falei, gente, que identificação com a nossa maneira de ver a juventude. Então, é um livro, gente, necessário, tá? E a Deise deu, nos presenteou e presenteou também os irmãos jovens que estão aqui conosco. Essa é a história do nosso tema. Esse livro, gente, ele contém 24 cartas de jovens no plano espiritual. Algumas delas contando com muitos detalhes as suas histórias. Segundo uma das idealizadoras da obra, a Luciana Moura, todas elas são cartas de otimismo. Falam de dor, de enormes dificuldades, mas todas elas demonstrando o quanto que a realidade da vida, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da reencarnação representa a misericórdia divina nas nossas vidas. Esses jovens, eles relatam para a gente a vida lá. E tem uma coisa importantíssima nesses relatos, gente. São 21 cartas, 24 jovens, porque uma das cartas é escrita por 3 irmãos. 90% desses relatos foram mortes na tenra idade, né, por escolhas equivocadas, pelo livre-arbítrio. Apenas 3, no planejamento encarnatório desses jovens, era previsto morrer jovem. Então aí está o alerta da gente refletir sobre a juventude. O suicídio entre jovens no Brasil hoje é uma epidemia. Morre-se muito nessa faixa etária no país. E nós, como movimento espírita, como integrantes da sociedade, a gente tem responsabilidade nisso. Tá? Então esse tema nos toca profundamente. E como começou o livro? Tá? Qual a história desse livro aqui? Que foi relançado esse ano, em junho. A primeira ideia do livro surge a partir da organização do 33º EMS, Encontro de Mocidades Espíritas do Espírito Santo, que aconteceu em fevereiro de 2013, na cidade de Rondônia.
Assim como no Rio de Janeiro a gente tem a Comerge, Confraternização de Mocidades Espíritas, que acontece no Carnaval, como se fosse um retiro, os jovens ficam, né, por 3 dias, estudando, trabalhando, se divertindo também, que Espiritismo é alegria. No Espírito Santo eles fazem o ENES. E pelo que eu pude perceber, a partir da leitura do livro e do conhecimento do trabalho deles, eles trabalham de uma maneira muito, muito, muito séria. Tá? Então, a cada ano, nesse encontro, eles escolhem o tema do ano seguinte. E no ano de 2012, o tema que eles escolheram foi Jovens no Além. E existe um livro do Chico Xavier com esse tema. Eles foram lá, pediram autorização da FEB, usaram o nome e tal. Só que a juventude retratada no livro do Chico era da década de 50. Eles queriam alguma coisa mais atual, mais contemporânea. E aí, eles conseguem, através da autorização da Federativa do Espírito Santo, uma mobilização dos médiuns do Departamento de Infância e Juventude lá do Espírito Santo e começam a organizar reuniões mediúnicas com esse objetivo. Relatos de jovens que desencarnaram na faixa etária tênue. Tinham muitas coisas ainda para vivenciar. E de uma maneira assim, muito emocionante, em pouco mais de 1 mês e meio, eles se conectam com os médios, eles passam a ter, esses jovens, uma convivência muito forte. A Luciana Moro, uma das idealizadoras, disse que essa convivência com os jovens, de reuniões e percepções e sonhos, durou 2 a 3 anos. E eles disseram que quando houve o chamado dessa ação, muitos jovens quiseram relatar as suas situações, mas apenas esses 24 foram selecionados para falar conosco. Então é um livro, gente, que fala de esperança, fala de dor, mas fala de esperança também. Porque esses jovens lá, eles se dão conta do mundo espiritual. E alguns deles eram de famílias espíritas. Então é um livro que nos toca muito, é um livro necessário para os pais, para os jovens, para os dirigentes espíritas, para nós evangelizadores. A Luciana usa o termo educadores espíritas, que é uma linguagem, né, do professor Eurípides Barçanufo, educação do espírito. Então nos tocou demais, é um presente que a Deise e o Fábio nos deram, que se transformou em 2 sábados de evangelização aqui, e o convite a Léo e Lia, do Eduardo, para a gente estar aqui trazendo essa temática para vocês. Tá? As cartas mediúnicas foram usadas como matéria-prima para o encontro com as mocidades, isso no ano de 2013. Esse médico que está aqui na foto, Andrei Moreira, presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, sugere que o material deveria ser publicado e não ficar restrito ao encontro na cidade de Vitória, pela profundidade da mensagem que esses jovens trouxeram. Então foi organizada a primeira edição do livro, com 10 temas ligados à motivação da morte desses jovens. O Léo vai mostrar para a gente os 10 tipos de motivação dessas mortes. Cada capítulo é procedido por uma reflexão pedagógica, doutrinária, comentando o tema e também com uma abordagem científico-social. Então, o tema, né, infecções sexualmente transmissíveis, a morte de um dos jovens. É feito um comentário aprofundado, mas com uma linguagem simples, tranquila, sem pressão sobre o jovem, mas entendendo a responsabilidade da sua conduta. Então tem a questão doutrinária e tem a questão científica e social. Tá? Então é um presente que Deus nos deu, juntamente com o Fábio, e que a gente vai trabalhar também amanhã numa atividade de encerramento, pela importância que ele tem para nós. Então, meus caros, boa noite. Para contextualizar um pouco o que a Denise comentou, eu vou ler a respeito da carta do Cássio, uma passagem inicial dele, que é uma experiência que ele teve com relação à vida terrena. Isso já ele desencarnou por uma overdose de drogas, e ele diz a respeito da juventude assim: ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar a todo tempo. Ser jovem é ser diferente, é colocar de lado os ideais dos pais e colocar em mente os próprios ideais, porque a vida é feita para viver,
para curtir e para contestar. É um novo desafiando o velho. É um moderno em detrimento do antigo. É uma mensagem que foi psicografada pelo médium Edmar Reis Chengo no dia 12 de dezembro de 2012, em reunião mediúnica realizada na sede da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então essa passagem é o início, né, da experiência que ele teve encarnado, a forma como ele pensava a respeito da juventude. Então, pessoal, tentem absorver essa mensagem, porque ela vai mudar. Com relação a essas questões e esse pensamento a respeito sobre a juventude, eu trouxe para contextualizar, nós trouxemos aqui para contextualizar um pouquinho, uma questão biológica, né? Então, no primeiro olhar sobre a juventude, nós temos o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Ele é uma parte do cérebro que permite a tomada de decisões, compreensão, memorização, repressão ou inibição de ações, entre outras ações, como controlar os impulsos, gerenciar emoções, concentrar a atenção, organizar informações complexas e colocá-las em prática. E é lá que fica a nossa memória de trabalho, a habilidade cognitiva que nos permite guardar uma informação à medida que a experimentamos ou fazemos coisas. Então é uma parte muito importante do nosso cérebro para todas essas questões. E um fato curioso a respeito do córtex pré-frontal é que ele só vai estar totalmente desenvolvido após os 20 anos de idade. Então é muito comum que se fale que 21 anos é a idade do juízo. E com essa questão, os jovens, né, os pais relatam muito o fato de que seus filhos adolescentes eles têm dificuldade de reconhecer perigos, de controlar a impulsividade, e que tudo isso tem a ver com o córtex pré-frontal, porque ele ainda não está totalmente desenvolvido, né? Afinal de contas, pelo fato de seu desenvolvimento não estar completo, é claro que um adolescente ele pode tomar decisões, mas ele vai ter às vezes um pouquinho de dificuldade de identificar algum perigo, de tomar uma decisão 100% correta por conta dessa questão. E pautado nessas questões, gente, nós temos as mortes contadas aqui, os desencarnes contados aqui do livro, que são o aborto, AIDS e IST, dependências de álcool, distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem, doenças kármicas, fatalidades, mortes violentas, overdose, suicídio e violência familiar. Ou seja, esse jovem que já tem um pouco dessa dificuldade, que vai vivenciar, vai experienciar várias situações nessa idade tenra, ele vai encontrar muitos desafios. Não só eles, nós também encontramos esses desafios ao longo do nosso caminho, mas é muito importante que a gente tenha em mente que, por conta dessas questões e por conta do estudo que tem aqui dessa obra, não são histórias tristes, não são histórias simplesmente para nos fazer emocionar pelo lado triste, mas sim são histórias de esperança, de instrução, de orientação, para que nós sejamos tocados e que nós também consigamos abraçar essa parcela. Porque, afinal de contas, a doutrina, ela acolhe, ela não julga. Então, esse é o nosso dever, abraçar, acolher. Boa noite, gente. Bom, como ela falou que a doutrina, ela não julga e ela acolhe, eu vou falar um pouco sobre a parte emocional. Ele falou sobre a parte biológica, eu vou falar sobre a parte emocional. E quais são as fraquezas, não somente dos jovens, mas as nossas também. A primeira, que enfraquece a mente do espírito, é justamente o autojulgamento. Se a doutrina, ela não nos julga, ela nos acolhe, porque nós temos que fazer isso conosco. A gente não pode fazer isso. Os pensamentos, que são extremamente poderosos na nossa vida, a gente não pode deixar tomar conta de nós. Porque quando a gente se julga demais, fica se julgando, a gente se torna pessoas inseguras. Então você não confia em si mesmo. Você pensa, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer uma palestra na frente de tanta gente. Então, o auto-julgamento e a insegurança, eles são coisas muito ruins para a nossa vida. E junto deles, se você fica se julgando, se torna uma pessoa insegura, você se isola.
E a solidão, nós, seres humanos, não fomos feitos para ficarmos sozinhos. A gente precisa socializar, conversar. E, principalmente nesses 2 últimos anos que a gente viveu, fomos meio que obrigados, né, a ficar dentro de casa. E muita gente não estava com família, não estava com amigos, morava fora. Então, isso deixa uma marca na gente. E é muito perigoso a solidão, porque ela leva para doenças mentais como a ansiedade, a depressão, transtornos, que podem levar para o suicídio, que é, né, um absurdo. E os jovens, além de sofrerem com o auto-julgamento, com as inseguranças e com a solidão, tem a pressão perante a sociedade. Porque é uma fase que você está tentando se autoafirmar o tempo inteiro. A gente sempre está lá, falando, não, eu sou isso, sou capaz disso, eu faço isso, faço aquilo. Enquanto que a sociedade vira e fala, não é legal a maneira que você está se vestindo, o jeito que você fala, a faculdade que você quer escolher para seguir. Então, é um combinado de coisas que vai criando e evoluindo a ansiedade dentro da gente, que em algum momento ela tem que estourar, né? E o excesso de informação, ou a infoxicação, né? Ou a infoxicação é o excesso de informação. É basicamente, a gente diz que a tecnologia é uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. Porque a gente tem tudo que a gente quiser na nossa palma da mão, o tempo inteiro. E ela afasta, mas ao mesmo tempo ela junta muita gente. Então você pode estar conversando com uma pessoa a sei lá quantos quilômetros de distância e você está conversando com ela. E quando você se julga demais, você é inseguro e você automaticamente já se isolou, é muito perigoso porque você está com ninguém, mas ao mesmo tempo você está com todo mundo na sua mão. E para um jovem que ainda está com o corpo se desenvolvendo, a cabeça, o córtex pré-frontal, é muito perigoso ver o que você vê na internet, porque não dá para você filtrar. Você pode até configurar algumas palavras para não aparecerem, mas quando você vai debater o olho já leu. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente olha, as pessoas que a gente segue. Então tem muito influenciador, muito famoso, muito artista, né? Que você segue, você acompanha e parece que você faz parte da vida dessa pessoa. Mas que tipo de mensagem essa pessoa passa para você? A Genise e o Eduardo sempre falam pra gente na evangelização que a gente tem que monitorar e vigilar demais os nossos pensamentos. E isso não é diferente da internet. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está vendo. É muito perigoso. E o país, né, o Brasil, em 2019, ele foi considerado o país mais ansioso no mundo. Isso antes da pandemia. E atualmente, a OMS declarou que o Brasil ele tem a maior prevalência de depressão na América Latina. Então, a gente pensa como é que está a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos jovens. A gente precisa tomar muito, muito cuidado. Mas, né, não falando somente de coisas ruins, vamos falar também das nossas fortalezas. Então, o que fortalece a mente e o espírito? E, primeiro, é o autoconhecimento, que vem com o tempo, né? A gente vai se conhecendo e vai amadurecendo. O estudo, tanto espiritual quanto de qualquer matéria ou tema que você goste. E o lazer, que muitas vezes também pode ser atrelado com o estudo. Por exemplo, amanhã, igual a gente falou, a gente vai no Parque Nacional de Itatiaia estudar a doutrina, mas também é uma maneira de lazer. A gente precisa do lazer, porque atualmente é muito comum normalizar esse vício no trabalho. Você vê o tempo inteiro que as pessoas sempre estão 24 horas trabalhando. E como a rede social é muito mais forte, você não vê ninguém sofrendo em rede social, a pessoa tem problema. Ou a pessoa, nossa, ela tem um corpo e eu nunca vou ter esse corpo. E isso também é um detalhe muito, muito preocupante para os adolescentes, porque, igual eu falei, ainda está desenvolvendo. Então a gente precisa, voltei um pouquinho, mas falando agora nas nossas fortalezas, a gente precisa de um lazer que é muito importante. O outro é o amparo familiar, que não necessariamente precisa ser nessa estrutura de pai, mãe e filho, mas pode ser um tio, uma tia, um amigo, uma diretora, professora, alguém para chegar para você e falar, pô, como é que você está? Você está bem? Eu vi que ontem você não estava com uma carinha muito boa, vamos conversar? Você precisa conversar? A gente precisa desse apoio. E a gente precisa também do amparo psicológico. Que a nossa saúde mental é muito deixada de lado. Porque a gente tem essa mania de fazer isso de, vou largar, assim, vou empurrar, que depois ela não vai vir mais um problema para mim. Ele vai esquecer.
Mas quando você anda na rua, você vira o pé e quebra o pé, você não vai olhar pro seu pé e falar assim, pô, vou deixar ele sarar sozinho, assim. Tem gente que faz isso, mas aqui não é o certo, né? Você fala, não vou deixar sarar sozinho. Você vai no médico, porque é a sua saúde. E a nossa saúde mental é extremamente importante, porque se a gente não tá bem, mentalmente, o nosso físico depois também vai mostrando como a gente está perdendo. E o amparo espiritual. Então, até você conhecer um pouco mais da doutrina, conhecer um pouco mais sobre a sua fé, e com isso você se conhece. Então, volta ao autoconhecimento. Você tem confiança em você, você cria confiança em você e naquilo que você acredita. E agora são 3 palavrinhas, que é o amor, a fé e a caridade, que são nossas fortalezas e a gente sempre tem que tentar exercê-los e tem que sempre deixar no nosso dia a dia. Essa frase é uma frase que a Denise fala muito pra gente, e coloquei um pedacinho assim, eu peguei um pedaço da frase dela e coloquei um pedaço da minha, e o jovem é como se fosse uma represa de emoções prestes a se romper, e a sociedade peca em lhes dizer que o correto é reprimir ao invés de expressar. Então, a vida do jovem, a gente, principalmente quando é adolescente, é tudo os extremos, né? Ou você odeia todo mundo, você ama todo mundo, sua vida é maravilhosa, sua vida tá horrível, ou você tá muito mal ou tá muito bem. E quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente é ensinado, né, a reprimir esse tipo de sentimento desde muito novo. Não, você tá na escola, você se sentiu mal, você tá ansioso, não chora. Não faz isso que é fraqueza. Não, a gente tem que chorar, porque isso não é fraqueza, é mostrar que a gente é humano, sabe? E a gente perde, ao decorrer dos tempos, essa coisa nossa que é a nossa humanidade. A gente não pode deixar isso acontecer nunca. A gente tem que mostrar as nossas emoções, e fazendo isso, mostrando para os jovens, eles percebem que está tudo bem. Você mostrar que você está feliz, você mostrar que está mal, você pedir para conversar com alguém, porque você está sendo forte, você está admitindo que uma coisa não está lá bem. E principalmente também falando como uma coisa não é boa. Elogiar, isso é muito importante na vida de um jovem e na vida de todo mundo. E como eu falei também sobre rede social e a vida, né, dos jovens que hoje em dia é o tempo inteiro, eu vou falar um pouco sobre representatividade, porque é muito fácil a gente se perder no lado ruim da internet, mas também existe um lado bom, um lado positivo na internet. E eu peguei essa fala que uma atriz chamada Lily Reinhardt deu numa entrevista, e eu achei a fala linda. Foi muito para vocês verem como é que a internet funciona também de modo positivo. Quando a gente estava estudando para fazer essa palestra, apareceu esse vídeo para mim no Instagram. E quando eu vi, eu falei, nossa, me tocou demais, me trouxe uma reflexão muito grande. Então, na entrevista ela fala: se eu comecei como um ser, ou apenas uma energia, e o universo ou Deus disse: oi, você gostaria de ir para a Terra por um curto espaço de tempo, como um piscar de olhos, e experienciar todas as emoções que você poderia sentir como um ser humano, sendo elas amor, ansiedade, alegria, decepção, euforia, tristeza, gratidão, entre todas as outras? Você aceitaria ir? E ela responde: é claro que sim, eu aceitaria ir. Então, quando eu estou sentindo esses sentimentos intensos, é quase como um choque de realidade, um lembrete para eu parar, respirar e entender que, mesmo sendo extremamente doloroso e desconfortável, ao mesmo tempo é lindo ver que eu tenho a capacidade de viver e sentir tudo isso. Então eu espero que essa mensagem também deixe vocês com uma reflexão, porque eu achei muito, muito importante. É óbvio que a gente não romantiza nenhum momento difícil da vida, mas realmente a nossa vida é um privilégio, é um presente e é uma dádiva. Então essa fala me tocou muito e espero que toque vocês também. Com relação a essa passagem que a Bia leu, e com todas essas questões que foram abordadas, das dificuldades, dos desafios, das redes sociais, da vida de maneira geral, nós temos algumas palavrinhas, alguns sentimentos, que são com eles que nós vamos conseguir buscar ajuda. São eles que vão ser como se fossem um alimento. E esse alimento vai nos nutrir, e assim nós vamos conseguir prosseguir. Então, o primeiro deles é o amor. Como uma explicaçãozinha rápida e breve, o amor é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. É um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Diga assim:
nós temos, a gente pode resumir isso como um amor familiar, aquele que nós sentimos pelos nossos parentes. Nós temos um amor que poderia ser também social, então amigos. Temos um amor romântico, os nossos parceiros. Mas acima desses três, existe um amor muito importante, um amor que foi nos ensinado, que é um amor fraterno. É aquele amor que nós devemos sentir por todos, independente de como são. É aquele amor que não julga, que simplesmente acolhe. Então esse é um passinho que vai fazer com que, nesses momentos de dificuldade, que às vezes a gente se encontra desacreditado, sentindo ali um pouco de pesar, reflitam sobre o amor, sobre todos esses tipos de amor, mas principalmente sobre esse amor aqui. Além do amor, nós temos a resiliência. Talvez seja o mais difícil dos três que eu vou falar, mas é muito importante. Então a resiliência, ela é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque e à adversidade. Uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar a seu estado habitual de saúde, física e mental, após passar por uma experiência difícil. Assim, podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar as adversidades. Um exemplo muito simples a respeito da resiliência, para vocês conseguirem visualizar, é como um elástico. Um elástico ele tem a forma redonda, original. Se a gente estica, ele estica. Mas se a gente solta, ele volta à sua forma original. Isso é resiliência. Nós precisamos entender que quanto maior resiliência, menor fragilidade. Se nós somos muito duros, nós quebramos. Então a resiliência é quando acontece alguma coisa na nossa vida. Aquilo puxa a gente para baixo. Nós podemos sofrer, nós podemos sentir, mas a gente usa essa dor, essa experiência para subir, para evoluir, para continuar a caminhar. É ser como um elástico. A vida pode esticar a gente, mas que nós tenhamos força e resiliência para voltar a sermos como nós somos. Isso é o mais importante. E temos a esperança. Eu acho que a esperança, ela finaliza tudo isso. A gente precisa amar, nós precisamos amar, nós precisamos ter a resiliência para que assim nós tenhamos a esperança. Então a esperança, ela é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisas boas. É a fé. Então, minha gente, é como eu costumo dizer, como eu escutei também, como foi dito para mim há um tempo atrás. A gente precisa ter fé. E não é simplesmente uma crença, uma coisinha do tipo, vai acontecer alguma coisa boa. Não, é uma certeza, vai acontecer alguma coisa boa. Nós podemos estar passando por uma série de questões. Nós passamos 2 anos com questões muito difíceis. Mas nós passamos, nós estamos aqui, vocês estão aqui hoje. Então não importa aquilo que vocês estejam passando. Se for difícil, pense nessas 3 palavrinhas. É como eu escutei uma vez. O presente é um presente que a gente recebe todo dia. Só que nem sempre a gente abre. Então, quando vocês receberem esse presente, olhem para ele, abram ele, agradeçam aquilo que vocês têm hoje, no aqui e no agora. E isso que importa, meus caros. São essas questões que fazem com que a gente, diante de adversidade, de problemas, a gente exercite a esperança, a resiliência, o amor. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos caminhando, nós vamos melhorando. Porque a vida é como uma grande escadaria. Às vezes a gente vai subir 2, 3 degraus, vai escorregar, descer 1, às vezes escorrega mais um pouco, desce 2, às vezes desce tudo de novo, mas o mais importante é que nós continuemos em frente, subindo essa escada. Porque uma hora nós vamos chegar lá. Porque esse é o nosso processo. E no comecinho eu li aquele pedacinho da carta do Cássio, falando da experiência dele no terreno. Agora eu vou ler uma outra parte da carta dele. Ele já desencarnado, já no plano espiritual, depois de entender o que aconteceu com ele, ele diz assim sobre a juventude: ser jovem é não ter medo de ousar,
Ser jovem é inventar e reinventar a todo tempo. Ser jovem é ser diferente, é inspirar-se nos ideais dos pais e construir os próprios ideais, porque a vida é feita para servir e compreender a nós mesmos e ao próximo. É o novo acolhendo o velho, é o moderno em harmonia com o antigo. Ser jovem é ser feliz, ser jovem é construir e transformar, é amar. E, se for permitido, não só amar, mas ser resiliente e ter esperança também. E assim, eu agradeço tia Deise e a Fábio por presentearem o livro. Pessoal, é muito importante, esse livro me tocou de uma forma muito profunda. Então, assim como a Gê comentou no comecinho da palestra, leiam esse livro, porque a linguagem dele é muito simples, é muito direta, é fácil de entender e é extremamente tocante. São mensagens que contam desafios, mas acima de tudo são mensagens de esperança, para a gente conseguir sempre acolher e nunca julgar, porque esse é o nosso papel aqui, acolher, isso é o mais importante. Então, gente, eu vou ler uma outra carta de um jovem que se suicidou, que é o Antônio Carlos. E a carta diz assim: gostaria que vocês, evangelizadores, não abandonassem nunca essa tarefa da evangelização. Porque mesmo que vocês achem que o trabalho foi em vão, que não conseguiram tocar os corações, saibam que a sementinha plantada por vocês permanece viva em nossos corações. E no momento certo, ela se transformará em uma linda flor. Essa mensagem foi psicografada pela médium Adriana Pérez Moura no dia 6 de dezembro de 2018. E ela é muito importante porque todos nós somos evangelizadores. Não é somente os evangelizadores da casa, não é necessariamente. Nossos pais, nossos tios, nossos professores, nossos irmãos, os filhos, as crianças ensinam muito pra gente também. Então, é sempre contribuir para o outro. Porque o que a gente vai levar dessa vida, desse plano, do outro, não é nada material. A gente não leva nada que a gente tem aqui, material, nossa casa, algum objeto que você gosta. Você leva a relação que você teve com as pessoas, o amor que você compartilhou com as outras pessoas. E é isso que importa, é a nossa evolução espiritual. A gente tem que priorizar sempre a nossa evolução espiritual e tentar não se perder nos prazeres da carne. Então, sempre focar no bem, no positivo. Bom, gente, teve uma entrevista para divulgar o livro e o Orson Peter, ele entrevistou a Luciana, que foi uma das idealizadoras, né, desse livro. E são 4 vídeos bem curtinhos, mas são bem interessantes. A gente separou para vocês. O primeiro são para os jovens. Você não está sozinho. As dores, as angústias, as incertezas que você tem, muitas vezes, vem da própria condição, da sua maturidade psicológica, emocional, típicas desse momento de transição, que é a juventude. Outras vezes vem de condições espirituais. Todos nós somos espíritos reencarnados na Terra com grandes dilemas pessoais, espirituais. Mas quando a gente se considera que está sozinho, isso fica muito pior. Sempre vai existir alguém, né, que vai estar à sua disposição, mesmo que não seja família, às vezes é um amigo, às vezes é um professor. A misericórdia divina sempre vai colocar alguém ao seu lado que vai servir como um meio, como um instrumento para que as orientações superiores cheguem. Nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está como uma folha solta, lançada ao vento. Todos nós estamos encarnados nas melhores condições que nós podemos para cumprir os nossos propósitos espirituais. Uma encarnação é algo tão complexo, quando a gente vai estudar, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, ou qualquer outro processo reencarnatório, é tão complexo para que uma vida, para que a sua vida, jovem, seja algo que você possa dispor de qualquer jeito. Não, a sua vida foi minuciosamente planejada não só por você, mas pelos seus espíritos protetores, por espíritos familiares. Você recebeu um voto de confiança para reencarnar. Então,
Não se sinta sozinho. Se você hoje se sente assim, lembra que a sua reencarnação foi validada, que você tem um anjo da guarda, que você tem um monte de gente que te ama, que às vezes está à sua volta, mas que no nosso momento de dor a gente não consegue enxergar. Então, se abra para essas inspirações, converse com quem você tem confiança, esteja aberto às suas intuições, às inspirações que vão chegar nos momentos de sono, nos momentos de oração, porque quando a gente se considera sozinho, a gente está tão fragilizado que muitas vezes a gente vai procurar o consolo no álcool, é na droga, é no sexo desregulado, é no suicídio, mas existem outros caminhos. Então, procure ajuda, viu? Procure ajuda onde você achar que essa ajuda pode chegar, porque a vida é um bem tão precioso, né? São tantas histórias que às vezes a gente conhece de pessoas que passaram por dificuldades tão grandes, mas que depois da dificuldade vieram grandes presentes na existência. Então, dê um voto de confiança a essa sua encarnação e sim. Esse próximo vídeo são para todos nós, né? Somos familiares. Eu te amo você. Familiares, aproveite o tempo com os seus filhos, muito mais do que dando lições apenas verbais, mas usufruindo de um momento de convivência, sabe? Senta para assistir filme junto, reza com seus filhos todos os dias, estabeleça uma rotina espiritual na sua família, faça refeições juntos, converse, vai passear no parque, vai passar tempo junto. A infância e a juventude são tempos que passam no piscar de olhos, e quando a gente abre mão disso por outras coisas, a gente, via de regra, se arrepende depois, né? Tem uma pesquisa muito importante que foi feita por uma enfermeira que estava fazendo seu PhD em enfermagem com doentes que estavam em situações terminais, assim, né? E ela perguntou para esses doentes qual é o maior arrependimento que você tem. Eram pessoas que sabiam que iam morrer em poucos dias. E uma das principais respostas dizia: eu não dediquei à minha família o tempo que eu podia ter dedicado. Eu estava sempre preocupado com outras coisas. E meu maior arrependimento é não ter estado com a minha família, com as pessoas que eu amo, pelo tempo que eu poderia ter estado. E em primeiro lugar apareceu como resposta: eu não disse para as pessoas que eu amo que eu as amo. E eu passei a vida inteira com isso tudo guardado. Então, familiares, aproveitem essa jornada bonita com filhos, adolescentes, crianças, porque esse tempo passa rápido demais. E é muito triste a gente chegar no final dessa jornada tendo se arrependido de não ter dado o tempo, a atenção, o ouvido, a escuta, o olhar atencioso a isso. Não é? Aproveite, seu filho tem hábitos que você não gosta, faça o possível para ajudá-los nesse processo de educação, mas sem julgamento, sem cobranças excessivas, sem querer que ele seja alguém diferente de que você próprio foi na sua juventude. O olhar e uma escuta atenciosa e amorosa muitas vezes falam mais do que os sermões, do que as críticas, né? E acima de tudo, o exemplo é o principal caminho que a gente pode incorporar na nossa prática educativa. Recepção para os educadores espíritas do mundo. Educadores espíritas, evangelizadores de infância e de juventude, nós somos os representantes de Jesus na Terra, no trabalho de semear as palavras do Cristo, a consolação da doutrina espírita nesses corações tão sedentos, assim como os nossos, né, das crianças e dos jovens. Sinta-se empoderado do seu trabalho. Às vezes é um trabalho solitário, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que pode efetivamente modificar vidas, dando a elas esperança, dando a essas tantas almas encarnadas nesse planeta com uma perspectiva diferente. Então, cada vez leve o seu trabalho na educação, na evangelização espírita com mais confiança no mundo espiritual, com mais dedicação, porque talvez seja dentro do contexto do movimento espírita o que a gente pode fazer de melhor com o conhecimento que a gente adquiriu. O último vídeo são dos dirigentes espíritas.
representantes das instituições vão trabalhar pela juventude efetivamente, né? Com menos crítica, com menos enquadramento, mas com mais acolhimento, e vamos encarar essa problemática da juventude como uma problemática de todos nós. Não é distante, né? Às vezes a gente só se sensibiliza por esse tema quando ele chega perto da gente, né? Quando um filho desencarna, quando alguém da família passa por uma morte trágica, até então a gente se mantém distante, alheio, até de certa forma indiferente, com um olhar julgador. Ah, mas suicídio que ele procurou, aquele que procurou usar drogas, ele bebeu, já não bebe demais. A gente tem muita crítica e pouca compreensão, pouco acolhimento. Então está na hora da gente se unir. Talvez o trabalho de uma instituição espírita isolada seja muito importante, mas quando a gente começa a se unir enquanto movimento espírita, com esse olhar atento, essa dedicação, esse entendimento para as questões relacionadas à juventude, o nosso poder de atuação é muito maior, né? Aquela velha história do feixe de varas que se une para poder se tornar muito mais poderoso, e uma mensagem que é extremamente oportuna para esse tempo que nós estamos aqui vivendo. E agora, chegando à parte da conclusão, né, do nosso estudo da noite de hoje, são vídeos que falam para os jovens, falam para a família, para todos nós que somos evangelizadores, fala para todos nós que também somos dirigentes das casas espíritas, porque quando nós olhamos as casas espíritas, nós somos as casas espíritas. A CAES, por exemplo, não ia funcionar se não tivéssemos nós. E nós somos o movimento espírita aonde estamos. Porque aqui todos conhecem, aquele é o tio Edu da CAES. Mas lá fora ninguém sabe quem é o tio Edu, quem é o tio Genice, quem é o tio Roberto, quem é a tia Arali. Não nos conhece. E a gente tem que levar dentro do nosso coração, mesmo compreendendo que ainda somos espíritos imperfeitos, mas buscar no nosso dia a dia, buscar através do nosso exemplo, da palavra, das nossas ações, trabalhar para o nosso próximo, trabalhar para nós mesmos. E a conclusão, depois de ver o fruto do nosso trabalho, é mais um projeto que entra não só para essa casa, mas para o movimento espírita do Quadragésimo Seu, onde nós esperamos levar essa palestra para outras casas e a partir do ano que vem convidar novas duplas para ficar aqui conosco. Vocês podem ter percebido que o conhecimento ele é o mesmo, mas a fala que os jovens passam, elas são diferentes. Elas têm um linguajar mais leve, mais corriqueiro, mais abrangente, não tão formal, como depois que a gente cresce, a gente passa a ser. A gente buscou ter um cuidado, até mesmo nos irmãos que vieram aqui fazer, estão fazendo a dirigência desse nosso estudo, que também são jovens palestrantes, evangelizadores, nasceram, principalmente o Gabriel, né, que é um jovem de uma cidade espírita. No estudo que a Rosângela fez da mãe dela, Dona Cruzinha, ela levou algumas fotos e ela falou: esse aqui, Eduardo, é o Gabriel, que está ali. E aí conheceu Maria Vanessa, uma parceira imensa. Então, nós temos que ter esse cuidado de saber que todos nós somos capazes. Mas a gente vem falar também nesses minutinhos finais, fazer uma pergunta. Nós estamos nos cuidando, nós estamos trazendo os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos atritos pessoais, nós estamos trabalhando isso em nós. E como a Genise falou, um fato muito importante, né? São 21 cartas de 24 jovens, porque tem uma carta que fala de 3 jovens. E 90% dessas cartas foram as escolhas equivocadas, foram os caminhos seguidos por eles, por nós. Apenas 3
cartas foram o seu próprio planejamento que o jovem, né, teve que desencarnar, mais fruto do seu pretérito. Então é muito importante a gente compreender esse estudo da juventude, como falamos aqui no início, não só a juventude da fase existencial, mas a nossa juventude no caminho que nós estamos percorrendo dentro do conhecimento que nós já temos. Já podemos fazer diferente, não vamos perder mais tempo não. Isso serve para todo mundo, para o jovem, para o pai, para a mãe, para a família, para os educadores, para os dirigentes, para todos nós. Não vamos perder tempo não. Vamos compreender definitivamente essa frase. Nós somos o criador do nosso próprio destino. Ninguém faz mal para a gente. Nada acontece sem um motivo, sem um porquê. Tudo é fruto nosso. Se hoje passamos pelas maiores expiações de prova das nossas vidas, não foi ninguém que fez isso contra mim, contra vocês, foi nós mesmos. Então nós precisamos pensar, levar o nosso pensamento para isso. Quando a gente pede para que a gente possa alimentar o nosso pensamento aqui de situações edificantes, é nesse sentido. Nós precisamos trazer até o nosso coração os caminhos que nós já conseguimos trilhar e multiplicar isso e trabalhar na nossa intimidade aquelas situações que ainda precisamos melhorar. E nada melhor, como o nosso jovem Léo e Bia e Egê falaram, esse irmão aqui é o caminho. Ele veio nos ensinar o amor. Ele exemplificou o amor através dos seus ensinamentos. Porque uma lei que não falha é a causa e efeito. Tudo que nós fazemos para nós mesmos. Graças a Deus, existe um Deus, um Pai amoroso, e um Jesus, irmão misericordioso, que abranda e muito, através da nossa mudança, aquilo tudo que a gente tinha que passar pelas nossas próprias escolhas. E não esqueçam uma frase muito importante. Todos nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é sempre na hora que a gente vai realizar a nossa ação. É sempre na hora do nosso plantio. Na hora da coleta, nós não temos o livre-arbítrio. Não temos. E não podemos esquecer disso. Essa imagem é uma das vicissitudes das nossas vidas. Foram com esses jovens, como a Gê falou, se encarnaram, morreram em eternidade. É uma das nossas vicissitudes. Além de envelhecer e ficar doente, todos nós vamos partir para a pátria, para a nossa verdadeira casa. Mas lá em cima, vocês conseguem ver que existe um irmão de braços abertos, nos esperando, no sentido de trazer ao nosso pensamento a importância de estarmos aqui agora. Em uma revista espírita de mais de 150 anos, o próprio Allan Kardec já trazia que no momento de transição da Terra, a loucura e o suicídio seriam as grandes chagas da nossa humanidade em todas as fases existenciais, da criança ao velho. Imagina esses irmãos, que eu não vejo, mas nós sentimos que muitos podem estar até aqui, ouvindo suas próprias histórias. Muitos podem estar aqui, contemplando, e nos nossos pensamentos, trazendo aqueles entes queridos que não estão aqui, ou que estão em nossas casas, ou que estão já no plano espiritual, e que já passaram por essa vicissitude. Além da lei de causa e efeito, nós precisamos compreender que somos imortais. A gente volta, e a gente volta, e a gente volta. E essa aqui é apenas uma das nossas voltas, que já fomos e voltamos tantas outras vezes.
e a vida continua e ela não cessa. Então, para fechar com uma música que a gente sempre traz para harmonizar a esperança, o amor e a resiliência dentro de cada coração, seja qual for o seu problema hoje, ainda hoje, ao deitar, no seu momento da sua intimidade, de você se ver como um espírito imortal, deixar esse corpinho de lado, e a gente faz isso toda noite, quando a gente emancipa espiritualmente, a gente olha para o corpinho, está dormindo, que lindinho. Vamos ir para onde a nossa sintonia está ligada. Eu peço assim, encarecidamente, que a sintonia nossa esteja com Jesus, hoje, agora, nesse momento. E nos momentos mais delicados da vida, como nos momentos mais felizes da vida, não esqueça que tudo passa, mas o que nunca passará é o amor desse irmão por todos nós. E essa letra fala isso, do irmão Vansan, que sempre chega aqui para nos... É um temporizador. Acabou. Ele sempre está aqui conosco. Então, a gente pede para a tesouraria apagar a luz, se for possível, a gente contemplar essa música do Vansan e pedir que Jesus esteja com a gente e Ele está sempre junto com a gente, nos olhando. Eu tentei vencer a dor, ser mais amor, mas me perdi. Me iludi, correndo atrás de mim, no correr todo tempo e querendo sempre mais conseguir. Hoje eu sei que só o amor pode dar tudo que sempre esperei. Quando vi que estava sozinho e perdido em meu caminho, Jesus eu encontrei. Percebi o tempo que perdi, mas com Jesus em mim pude entender que a vida é bem mais que eu posso ver e levar nos caminhos o doce perfume da paz. Hoje eu sei que só
estava sozinho e perdido em meu caminho. Jesus, eu encontrei quando vi que estava sozinho e perdido em meu caminho. Jesus, eu encontrei. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. É a primeira experiência nossa, né, com os jovens. Conforme eu falei, o ano que vem a gente está com esse projeto, né, que chama Novos Jovens. E a gente agradece muito a casa pela oportunidade. E, Roberto, um pedido nosso aqui, que esse estudo possa ter frutos em outras casas, com novas oportunidades, para que a gente possa dar ouvidos a esses que nos encantam com a sua beleza, como a foto aí. Obrigado. Gabriel, ali. Fica aí, Gabriel, vai lá. Jovem também. Então, gente, queria parabenizá-los por essa linda palestra, agradecer de coração, porque ela foi belíssima, enriquecedora e necessária, né, para todos nós, com certeza. E uma coisa que me veio muito à cabeça, que o Tio fala sempre, ele até falou um pouquinho no final, que nós somos espíritos imortais. A gente está nesse momento assim, mas a gente, né, já vem de longas encarnações. Então, quando a gente olha um jovem, ele está jovem, mas o espírito dele já passou por esse momento várias e várias vezes. Então, você imagina um espírito, né, antigo, vamos supor, num corpo que está fisicamente incompleto ainda, e também com uma bomba hormonal acontecendo, né, gente? Como que fica o pensamento dessa pessoa? E a gente se colocar naquele lugar, porque a gente também já passou por esse momento. O que a gente pensava? Como que a gente agia? Né? Quais atitudes a gente tomava? Então é importante esse olhar de carinho, né, para os jovens e compreender que sim, é difícil o que eles estão passando, porque a noção da realidade, vamos dizer assim, é diferente de quando a gente está mais maduro. Né? Então, foi muito, muito, muito linda a palestra. Então é isso. A gente expressa aí a nossa gratidão por esse acolhimento que vocês nos proporcionaram aí nessa hora, né? Onde a gente pôde coletar aprendizados significativos, né, para a nossa vida, a nossa resiliência, né, a nossa elasticidade, como ele bem exemplificou aqui. Então, agora a gente vai passar a fazer a nossa prece final e em seguida passar para o passe. O passe hoje será coletivo, né? Então, após a prece, é só permanecer aí em seus lugares, né, para que a gente receba o alimento espiritual aí da espiritualidade. Senhor, muito obrigado por mais essa noite de luz, em que viemos aqui buscar alimento para a nossa alma. Obrigado pelo trabalho magnífico que esses irmãos prepararam para nós. Que possamos utilizar da melhor forma tudo aquilo que aqui conseguimos coletar em nossos corações, frutificando a árvore do seu Evangelho, Senhor. Pedimos que os benfeitores espirituais estejam conosco ao longo da nossa semana, nos mantendo o máximo possível nesta sintonia bendita que encontramos no aconchego desta casa. Esteja conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Nosso irmão, paz.